tarde a todos. Estamos iniciando sala de entrevistas desta tarde, com a presença hoje da Vivian Almeida, nutricionista. Seja muito bem-vinda aqui novamente. Obrigada pelo convite, Bruna. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Vivian, nesse mês de março tem muitas coisas novas, né? Com isso, a chegada do outono. Exato. Eu queria que tu falasse um pouquinho como muda a alimentação, o que é o ideal para essa estação? Então, a temperatura ela é determinante para o nosso apetite, né? Então, é muito importante que a gente procure adequar, especialmente as preparações que no verão são muito mais frescas, né? Saladas, as frutas também numa variedade muito maior. O interessante é nessa estação que o corpo pede comidas mais quentes, então a gente adequa a temperatura de preparação desses alimentos. Então, de repente, a salada pode se transformar em sopas, em refogados, em alimentos grelhados, misturados a outros alimentos. Eu gosto muito de sugerir para os meus pacientes misturar a carne com legumes, o arroz com legumes, tortinhas, omeletes e até mesmo as frutas, né? Que a gente, por exemplo, no churrasco a gente faz o abacaxi na grelha, né? No dia a dia a gente pode estar tentando fazer essa adaptação também às frutas. E quais são os legumes mais comuns para serem encontrados nessa estação? Agora a gente tem a abundância dos vegetais verdes escuros, né? Que são super importantes para a nossa imunidade, para prevenir anemia. A gente também tem a época do caqui, da bergamota, que são alimentos ricos em vitamina C, que também ajudam no nosso sistema imunológico, o tomate também. Então é uma época bem interessante para de repente se organizar e preparar molhos, congelar, para ir usando ao longo do tempo também. E essa praticidade de se organizar na cozinha é fundamental, né, Vivian? Não é fácil, mas é necessário, né, Bruna? A gente tem, no Brasil, tem um dos melhores guias alimentares do mundo. E uma das recomendações do guia é que a gente dê o tempo necessário à alimentação, que a gente dedique pelo menos 1 hora ali da nossa semana para procurar adiantar essas preparações que facilitam ali na correria do dia a dia. Se mesmo assim a pessoa não consegue, né? Eu acho que é importante um outro passo do guia a gente procurar seguir, que é quando a gente for fazer refeições fora de casa, que a gente procure alimentos, então, frescos, alimentos que são feitos através da comida caseira e até mesmo buffets por quilo. Então, o nosso guia, ele é super completo, pensando em todas as possibilidades, né? Entre as frutas desta estação, tu também citou a bergamota, né? Isso. Quais são as outras que são de fácil para encontrar? Nós temos a goiaba também, que é riquíssima em vitamina C, o caqui, né, que é uma fruta que é bastante docinha, gosto muito de recomendar para os pacientes que gostam daquela sobremesinha, né, então são frutas também dessa época, o abacate, que é riquíssimo em gorduras boas, então pode estar sendo consumido tanto na forma salgada como na forma doce também. Então são frutas que a gente vai encontrar com mais facilidade agora. Em relação à hidratação do corpo, ela exige Perfeito. a mesma do verão? Perfeito. Quais são os cuidados? Perfeito. A gente sente menos calor, então a gente sua menos. Então essa é uma dificuldade que algumas pessoas passam a ter também, né? No verão o corpo pede mais água naturalmente. Então o importante é que a gente procure também adaptar essa estação os líquidos mais aquecidos. E pode sim, porque essa é uma dúvida geral, né, Bruna? Pode sim ser contabilizada na nossa hidratação os chás, sucos, até a água dos próprios alimentos entram nessa conta. Esses tempos eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais que mostrava ali, né, o teor de água nos alimentos. Então, quando a gente fala em consumir 2 litros de água, isso não é para todo mundo, essa quantidade tem que ser individualizada e para que essa meta tenha viabilidade, a gente tem que considerar tudo isso. Então, eu acho os chás aquecidos uma forma excelente. É uma água saborizada de forma natural, né? E a gente que é gaúcha, a gente gosta muito do chimarrão, né, também. Vivian? E esse chimarrão, a quantidade de água, ele entra, ele Também desidrata? Também entra. Acontece que a cafeína estimula um pouco a diurese. Então, se a gente toma 1 litro de chimarrão, a gente não vai estar retendo 1 litro de água, né? Ele pode entrar para complementar. Eu acho que aquela pessoa que tem muita dificuldade de consumir água pura, o que o nosso corpo precisa é água pura mesmo, né? Mas aquela pessoa que tem dificuldade, a gente vai complementar com esses outros líquidos. Então, o chimarrão pode ficar tranquilo, salvo algumas exceções, né? Gestante não deve estar tomando,
pessoas hipertensas, pessoas com problemas digestivos, mas fora isso, outras pessoas podem estar mantendo a nossa velha e boa tradição. Vivian, em relação também, agora março, no fim do mês, a comemoração, né? A conscientização do Dia da Nutrição. Isso. Eu queria que tu falasse da importância desse dia para vocês. É dia 31, né? Como eu te falei, o guia, né? Eu acho que o mais importante é a gente tentar desmistificar grandes questões que estão acontecendo na nutrição, né? Então as pessoas estão muito confusas e algo que deveria ser tranquilo, que é a alimentação, passou a se transformar num ato estressante, né? Com tantas informações sem coerência, com tanto sensacionalismo que se tem em torno da nutrição, né? Então eu acho que um dos primeiros questões é a gente procurar se informar desse guia, que é um material riquíssimo, gratuito e acessível a toda a população. E nesse guia a gente pode perceber que são questões básicas que as pessoas às vezes não conseguem fazer. Então aquela história, né, Bruna, de fazer o básico bem feito, a hidratação, a busca pelo alimento na feira livre, se não der em algum mercado que seja acessível, mas o guia também contempla a questão da divisão dessas tarefas, porque tudo isso gera um certo trabalho, então que as famílias se organizem nisso. Isso é muito importante para que a gente consiga colocar em prática aquilo que está na teoria, né? Então, esse guia, esse básico bem feito, é se hidratar, né? A questão do sono, dos bons hábitos, da questão de dormir um número de horas suficientes, tudo isso é muito importante. Então, a gente começar pelo simples, depois que o simples está sedimentado, a gente pensa em tornar a questão um pouco mais complexa, mas a nutrição, ela é simples. Quando a gente fala em dietas, quando a gente fala em organizar ali realmente o que precisa comer de fato, nessa estação, ela ajuda mais? No verão é mais difícil pelo calor? Como é que... Eu acho que isso é muito relativo. Eu tenho vários pacientes que me dizem assim, no frio eu tenho uma facilidade para comer legumes, a sopa ajuda muito, né? Então tomo sopa de noite, para mim é uma facilidade. Por outro lado, outras pessoas acham as saladas do verão muito mais apetitosas, né? Eu acho que tudo tem dois lados. Penso também que o verão, uma dificuldade é a vida social. A gente está muito mais tempo na rua, né? A praia também desregula bastante a rotina. O sair à noite aqui na nossa praia, em especial do Cassino, né? Então, acho que tudo tem dois lados. O frio também otimiza a vontade das comidas mais calóricas. Acho que cada pessoa, a gente tem que procurar olhar ali aquelas dificuldades e dar alternativas, porque para tudo tem solução. E a alimentação, ela é muito importante na nossa vida, né? Ainda tem pessoas que brigam com a alimentação porque não sabem exatamente o que é bacana para o seu corpo. Mas até para se juntar com a família, a ter esse momento curtindo. E eu queria que tu falasse também da importância ao teu ver. Da parte social? Eu acho importantíssimo. Eu trabalho com comportamento alimentar e o comportamento alimentar, ele não vê o nutriente de forma isolada, né? O comportamento alimentar, ele procura entender todos os aspectos que influenciam a nossa busca pelo alimento. Um deles é o social. Então não tem como a gente desconsiderar isso, né? Então a gente precisa também dar recursos para essa pessoa que busca esse equilíbrio nutricional, estar também equilibrado e em paz nessas situações sociais. Não é saudável ter culpa a cada garfada, né? Então nesses momentos a pessoa tem que estar relaxada, consciente das suas escolhas. E a culpa, ela é muito comum, né, Vivian? Muito. É comum, mas não é normal. É uma questão que a gente está quase normalizando. Em vários locais a gente vê isso, né? Na academia de segunda-feira, vamos queimar aquilo que a gente comeu demais no final de semana. Isso é um sinal de que a pessoa não está com um comportamento tranquilo, não teve prazer naquela hora. Ou até teve, mas gerou uma certa culpa, né? Então a gente precisa, para quebrar essa culpa, ir contra essa mentalidade da dieta, né? E como as pessoas podem procurar, no caso, essa ajuda? Eu acho que a primeira questão é procurar um profissional que também não tenha culpa de comer, que tenha um comer equilibrado, porque uma grande reclamação que eu vejo também no consultório é as pessoas passando por experiências negativas, né? Procurei ajuda tal no consultório e voltei com mais medo de comer do que antes.
isso é extremamente negativo para o comportamento daquela pessoa e para nossa classe nutricionista, né? Então, eu acho que a primeira questão é filtrar aquela pessoa que vai estar te auxiliando, né? E o nutricionista é o único profissional que pode prescrever dieta. Falou também um pouquinho sobre o sono, sobre a rotina, né? A gente pode destacar os detalhes de como a rotina é importante, inclusive na alimentação. Sim, sim. A rotina do sono, eu quando atendo uma pessoa na primeira consulta, eu sempre mando um questionário pré-consulta e vou te dizer assim, Bruna, 95% das pessoas respondem que não tem um sono reparador, nem em termos de qualidade e em quantidade. Então, a gente pensar em saúde, nós temos que pensar em outras questões além da alimentação. É a hidratação, é o exercício físico, é a nutrição, é a qualidade e quantidade do sono satisfatório, isso é individual, né? É a questão do manejo das emoções também. Então, são pilares essenciais para que essa rotina ela esteja minimamente equilibrada. E realmente a rotina ela faz toda a diferença na vida das pessoas, né? Tanto em atividade física, alimentação, o sono. E no contexto geral é necessário de tudo um pouquinho, Sim. Pelo menos um pouquinho para dar certo, né? Sim, exatamente. E essa questão da rotina, muitas pessoas veem como algo ruim. Eu não vejo como algo ruim. Eu acho que a rotina, ela coloca regra, ela coloca disciplina na nossa vida. Ela nos organiza, Ela né? nos organiza. Disciplina é liberdade. Tem até uma música que diz assim, né? Então, acho que a gente precisa dessa disciplina, que é fazer, às vezes, aquilo que a gente não tem muita vontade, mas para colher aquele fruto que a gente tanto deseja, né? Então, ter essa rotina, mas uma rotina agradável, isso eu escuto dos meus pacientes também, né? Eu jamais imaginei que ter uma alimentação saudável fosse ser uma coisa gostosa, achei que era uma coisa maçante. Não, é ter o prazer ou despertar o prazer pela alimentação e pelos hábitos saudáveis também. E a gente pode falar um pouquinho também dos excessos, né? Os excessos na alimentação, até de alguns ingredientes como sal, açúcar, como isso faz mal no dia a dia. Sim, todos os excessos, eu acredito que muitas vezes eles vêm desses desequilíbrios também, né? Seja um desequilíbrio nutricional, por exemplo, o açúcar, né? Hoje em dia nós temos as dietas com baixo teor de carboidrato, né? A gente não deve ser radical, nem um extremo nem outro. Então eu acho que muitas vezes o que acaba levando a um excesso é o radicalismo. Nosso corpo, quando ele está na carência de um carboidrato, por exemplo, o açúcar, o doce, é uma forma rápida do corpo absorver esse carboidrato. Então, a gente manter na nossa rotina um equilíbrio das nossas escolhas em carboidratos de melhor qualidade, em quantidade adequada, eu acho que isso é importante para que a gente previna, então, esses excessos também. Em relação ao sal também que a gente estava falando agora aqui. O sal, ele vem muito dos produtos industrializados e ultraprocessados, porque o sódio ele é um conservante natural, né? Então, a indústria ela acaba colocando aditivos químicos à base de sódio, aumentando a palatabilidade daqueles alimentos. Então, eles ficam muito mais atrativos do que os alimentos in natura, né? E a gente acaba precisando de alimentos cada vez mais salgados, cada vez alimentos mais doces também, em função dessa resistência que a gente acaba criando, né? Então, é importante que a gente procure desindustrializar a nossa alimentação. Na verdade, desculpa, não é nem desindustrializar, é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Porque alguns industrializados, a gente já fez até um vídeo anterior sobre isso, né, Bruna? Alguns industrializados podem fazer parte da nossa rotina, desde que a gente saiba escolher os melhores, né? E é possível, então, fazer esse balanço, né, Vivian? Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas desta tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a Vivian Almeida. Ela é nutricionista. Vivian, a gente conversou bastante no primeiro bloco, né? Sobre os excessos, sobre a importância da rotina. E agora, nesse segundo bloco, eu queria conversar contigo sobre a Páscoa, que está chegando. E também é importante falar sobre os excessos, né? Quais os cuidados, porque as pessoas se preocupam muito, né? Tem aquele desejo enorme, mas também tem essa preocupação.
Então, novamente, eu acho que tudo está relacionado a esse equilíbrio, né? O chocolate é inegável, ele é muito gostoso, poucas são as pessoas que não gostam de chocolate, né? Mas quando a gente busca comer um chocolate, a gente não está buscando saciar uma fome física. Esse chocolate ele vai atender um desejo, uma vontade, um comer social e, por vezes, até um comer emocional também, né? Então, como é que a gente encontra esse equilíbrio nesse alimento tão gostoso, né? Eu acho que essa permissão em a gente comer aquilo que gosta está também relacionado à mentalidade da dieta. A gente não se permite, porque a dieta nos incute essa culpa mentalmente, né? Então, cada vez que a gente for comer um chocolate, não é possível a gente ter culpa. Obviamente, a gente tem que dosar, selecionar os momentos que esse chocolate vai estar entrando. Falamos em disciplina, né? A gente não pode estar comendo quantidades exageradas de chocolate no dia a dia. Mas é possível para aquelas pessoas que conseguem esse equilíbrio, comer pequenas doses para ter pequenas doses de prazer também. Mas cada caso é um caso. Tem pessoas que não conseguem, colocam um quadradinho de chocolate na boca e desperta para comer muito mais. Então, essa pessoa a gente tem que respeitar e procurar adequar ali o que é interessante para ela, né? E sempre falo, Bruna, quando a gente comenta sobre esses alimentos super palatáveis, a gente vai satisfazer, então, um desejo da mente, do coração, enfim, e não saciar a fome. Então, a gente tem que, para consumir esse chocolate com equilíbrio, ele tem que ser uma sobremesa, ele tem que ser um momento onde a gente já esteja parcialmente saciada, né? E é bacana ouvir isso de ti, Vivian, porque muitas vezes a gente ouve que realmente não, né? Tem que cortar, pode. Que não faz, que não pode. E aí a pessoa gera essa culpa por realmente... Mas ouvindo por outro lado de que é possível, mas a pessoa tem que se conhecer também, se conhecer, né? Isso é muito importante. Eu tenho pacientes que não gostam do chocolate amargo, meio amargo, já tentaram. Eu tenho uma paciente que me marcou muito, porque eu não vou falar a marca, né? Mas ela comia um bombom de chocolate branco pelo menos uma vez por semana. E ela emagreceu mais de 40 quilos. Ou seja, aquele chocolate que não tem nada de chocolate, né? É pura gordura, a gente sabe disso. Mas ela, com esse equilíbrio, com essa visão de que eu posso, respeitando o meu limite e me satisfazendo, eu posso comer aquele ali. E tenho outras, como eu te falei, que colocam pequenas quantidades de chocolate no dia a dia, ficam super felizes, né? Como se aquela ali fosse uma recompensa e tá tudo bem. E conseguem se manter assim. Então, adequar a individualidade de cada pessoa, isso eu acho imprescindível. Tem muito disso ultimamente, né? Que a gente ouve que as pessoas usam a comida como uma recompensa, né? Que cansativo, vou comer tal coisa que eu gosto muito. E é tranquilo? Quando a gente vê que isso é muito frequente, que isso é uma sistemática, uma funcionalidade da pessoa, eu não acho tranquilo. Quando a comida sempre é fuga para os meus problemas e para as minhas emoções, eu devo ir em busca de ajuda do profissional habilitado, eu tenho que procurar a ajuda do psicólogo, tá? Em alguns casos, quando essas emoções são muito exacerbadas, o psiquiatra entra para avaliar a possibilidade ou não de uma medicação. Um dos ajustes que eu procuro fazer no meu trabalho é auxiliar a pessoa nesse equilíbrio do comer emocional. Não é tranquilo a gente comer sempre pelas emoções, mas também não é tranquilo a gente se culpar sempre por ter comido eventualmente por uma fome emocional. Então, chegar nesse meio termo, eu acho que é o grande desafio, mas aos pouquinhos, com muita persistência e com essa abertura para essa nova proposta, isso é totalmente possível. Essa é a minha alegria, o meu trabalho que eu mais gosto de fazer. Vivo ainda falando sobre o outono, né? Dessa estação que a gente está entrando. Muitas doenças respiratórias nessa época do ano, né? Tem algum alimento que possa ajudar? A diminuir? A diminuir. Não, as doenças, as ites, né, as famosas, né, rinite, sinusite, elas são processos alérgicos, geralmente ocasionadas por um agente, né, o pólen, o próprio sistema imunológico da pessoa, né. Então, eu sou super defensora da nutrição, mas eu não posso dizer que ela faz milagre. Nessas situações, o que a gente procura fazer é melhorar o sistema imunológico da pessoa através de uma alimentação equilibrada, através de variedade de antioxidantes também, mas em certas ocasiões a medicação vai ser necessária, prescrita pelo médico, obviamente, né?
Vivian, e também tem muitas vezes que nem sempre na alimentação a gente consegue as vitaminas necessárias para o nosso corpo, Sim. né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho das vitaminas para essa situação. Tá. Todas são importantes, Bruna. A gente passaria a tarde inteira aqui falando das vitaminas, né? Mas a vitamina A, ela é importantíssima. A vitamina C, vitamina A está mais naqueles alimentos alaranjados, né? A abóbora agora é uma época boa. Laranja, bergamota, a moranga, né? A abóbora já falei. Ela é importantíssima para a nossa imunidade. A vitamina C nas frutas e nos vegetais cítricos. A vitamina D também é importantíssima, só que muitas vezes a vitamina D não é possível de a gente alcançar com a alimentação. Então a suplementação se faz necessária, prescrita pelo médico ou pela nutricionista, né? A vitamina D, a maior fonte dela é o sol, a exposição solar, né? A nossa pele produz a vitamina D. Então muitas vezes é necessário que ela seja reposta através da suplementação. E essa suplementação, ela é bem importante, né? Porque nem sempre no alimento do dia a dia se consegue alcançar a quantidade necessária para cada corpo, né? Exato. Outros nutrientes também são importantes, né? Selênio, ômegas. Gosto muito de falar aqui em Rio Grande da questão do peixe, né? Que nós consumimos muito pouco peixe. A vitamina D está nos peixes de água fria e não precisa ser o salmão, que é um peixe muito caro, né? A própria sardinha, o atum. Eu vou fazer propaganda minha agora aqui, Bruna. Um dos vídeos mais acessados do meu canal é como fazer atum em conserva, que é extremamente fácil. Em 30 minutos a gente faz atum para o mês inteiro, escolhendo o óleo que a gente coloca, a quantidade de sal que a gente coloca. Então são pequenas coisas no dia a dia, rápidas, práticas, que vão deixar a alimentação saudável e gostosa. Então tem que ter esse esforço também, porque não cai do céu, né? Com certeza. Vivian, e para a gente desfrutar melhor dessa época do ano com as alimentações, né? Eu gostaria que tu indicasse pra gente um café da manhã, um almoço, um café da tarde, um jantar. Essa pergunta ela é bem cruel, assim, para nutricionista, né? Atender o gosto de todo mundo, mas vou atender as tuas vontades, então, Bruna. O que tu gosta de comer de café da manhã? Um café da manhã, dentro das frutinhas que tem para estação, os legumes, do café da tarde, o que a gente pode comer que vai ficar super tranquilo? Vamos pensar assim, num abacate no café da manhã. A Bruna tá gestante. Tá gestante, eu não sabia se podia falar. O abacate é excelente, né? Porque tem o ômega. É importante a gente evitar o excesso de açúcar, especialmente nesse primeiro trimestre. Então, se puder ser com um limãozinho, dá para colocar o abacate em cima do pãozinho integral, uma geminha de ovo, um ovinho estalado ali, né? É muito gostoso. Um cafezinho descafeinado para a Bruna, que não deve consumir cafeína em excesso agora, né? Para o almoço, Bruna, eu sou fã daqueles legumes assados todos juntos, né? Gostoso, cenoura, né? abobrinha, o pimentão colorido, a cebola. Faz uma travessa daquilo ali, já sobra para outras refeições, né? Com um franguinho grelhado, um bifezinho grelhado, um arrozinho integral e o nosso velho e bom feijão. Um almoço perfeito com uma laranjinha de sobremesa para aumentar a absorção do ferro da Bruna gravidinha agora. E depois, queres o quê? Lanche da tarde? O lanche da tarde. O lanche da tarde. Quem sabe, Bruno, um iogurtezinho natural, né? Fonte de vitamina D, de cálcio também, com uma frutinha, um mamão, vitamina A, uma fibra, caso precise, né? Uma castanhazinha, né? Se for acessível. E o jantar eu super defendo, meus pacientes que me conhecem sabem, eu super defendo a comida. Trocar comida de verdade por lanche é furado. A gente consegue adaptar, melhorando a qualidade nutricional desse lanche, né? Colocando mais vegetais, proteínas de bom valor biológico. É possível, porque a correria às vezes faz com que a gente acabe lançando mão dos lanches, né? Mas um lanche sempre caseirinho e com esse olhar mais criterioso assim no aspecto nutricional. E com essas dicas que tu deu aqui, Vivian, eu pude perceber que alguns tipos de frutas durante o dia, né? E tem pessoas que têm dificuldade de comer pelo menos uma fruta ao dia. E a gente pode usar uma no café da manhã, uma no café da tarde, diferentes, até no almoço, né? Sim, sim. Então é importante ter vários tipos
para cada ocasião. Exato, exato. O nosso guia, né, como eu te falei, ele tem fotos de todas as refeições, né? Se vocês quiserem depois colocar nas imagens, ele tem foto de todas as refeições, grande parte delas acompanhadas por frutas. E isso virou um mito, né? Comer fruta faz mal, a gente escuta cada bobagem, que não vale nem a pena colocar nesse momento, mas a gente precisa estar aqui também para desmistificar isso tudo, e a ciência está aí para nos respaldar disso. Então, a dica de ouro é acessar o Guia Alimentar da População Brasileira. E também tu citou aqui, né, uma refeição para cada momento. E é importante ter isso na rotina, de não pular alimentação, de não pular refeições com aquela sensação ou a intenção de que diminuindo uma refeição eu vou emagrecer. Não é assim, né? Não, não é assim, Bruna. Pular refeições na intenção de emagrecer é furada também. Então a gente tem que procurar escutar, entender o nosso corpo. Porque muitas vezes ele nos manda esse sinal, né? Estou com fome. E a gente, ocupado com as nossas atividades do dia a dia, não dedicou aqueles 10, 15 minutinhos ali, eu acho que em especial para o lanche da tarde, né? E aí depois essa fome maior vai acontecer lá à noite. Eu carinhosamente apelidei a tardinha do horário do eu mereço, né? Ali às 6, 7 da noite, quando a gente vai indo para casa, já vai pensando o que merece comer de bom, né? A gente está relaxando, está chegando com a família. E se a gente não fez um lanchinho de tarde para prevenir essa fome maior ali no final do dia, vai dar problema. Então, respeitar o nosso corpo, e cada corpo tem um ritmo. Não precisa comer de 3 em 3 horas, não tem uma regra igual a todo mundo. A gente tem que mapear as nossas sensações. E também não precisa provocar um jejum, né? Passar fome com a intenção de perder peso. Não defendo essa prática também. Então, a gente segue naquele tema que é importante manter a rotina, a organização, né? E não pular refeições, cuidar direitinho da sua alimentação. Exatamente, com equilíbrio, bom senso, sabe? Planejamento, auxílio especializado, acho que tudo isso é importante. Muito obrigada pela tua presença aqui, Vivian, hoje. Eu gostaria que deixasse um recadinho para quem está nos assistindo hoje sobre esse cuidado com a alimentação. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui de novo. Eu sou suspeita, eu sou apaixonada pela profissão de nutricionista. Eu acho que ela nos traz equilíbrio em todos os sentidos, né? E como eu te falei, às vezes uma mudança parece muito difícil, mas com carinho, com acolhimento, com gentileza. Minha proposta é uma nutrição gentil, né? Que é unir o alimento que nutre o nosso corpo, mas também a nossa alma, as nossas relações. Acho que esse é o caminho. E qual é o teu arroba, Vivian? @Vivian Almeida Nutricionista. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que me assiste aqui na TV, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigado pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.